Você chegou aqui, já pesquisou milhares de coisas na internet sobre câncer de próstata. Pode ser eventualmente que você nem tenha sido diagnosticado com esse problema. Pode ser que você tenha levantado a hipótese sozinho. Pode ser que você tenha sido encaminhado por algum outro especialista, por urologista, porque foi identificado uma alteração nos seus exames. E antes de chegar na consulta, muito comum e muito justo procurar informações a respeito da possibilidade, alinhar um possível diagnóstico e um desfecho ruim. Então, as informações são absorvidas através das redes sociais, não vejo nenhum problema nisso, mas preocupa em relação a como essa informação é absorvida, como as pessoas ligam essas informações e como elas constroem, consolidam uma ideia na cabeça que pode estar desproporcional ao verdadeiro desfecho e riscos e possibilidades de tratamento. Então, é um funil de informações, né? A gente tem um alinhamento, então você tem muitas informações que você pode estar recolhendo, só que existe um caminho adequado para cada tipo de situação. Então, quando a gente tem todas as informações, só que a gente não sabe qual norte seguir, isso é comum gerar ansiedade, medo, preocupação desproporcional, tá? Então você pode estar numa situação onde você está acima do limiar de expectativa ou abaixo dele. Ou você está achando que a situação está muito ruim, às vezes não é. Ou você simplesmente pode estar subjugando a situação e não correndo atrás do prejuízo. Existem os dois lados. O problema é que quando o paciente chega no urologista, normalmente é aquele paciente que ou está alinhado com a expectativa ou está muito preocupado. Os pacientes, às vezes, que não estão tão preocupados, deixam passar e não se encaminham para a especialidade, se baseando em informações da internet ou informações de outros especialistas que podem ter orientado o encaminhamento, mas não alinhado o grau de risco e expectativa. Por isso a importância da passagem do urologista, porque para você fazer um diagnóstico, e aqui eu estou falando de câncer de próstata, tá, especificamente, o diagnóstico normalmente passa na mão do urologista e a gente não chega com essa informação mastigada, porque o diagnóstico ele vem quando se tem a biópsia de próstata na mão e o resultado do anatomo patológico. Mas para pedir esse exame, às vezes não é tão fácil para qualquer pessoa que não é do ramo, porque o simples alteração de um exame de sangue, ele não sempre vai descrever a necessidade do exame, porque o exame que a gente faz para o rastreio de câncer de próstata, além do toque retal, o exame do PSA, ele tem alguns critérios de refinamento e nem sempre ele estando alterado significa que será necessário fazer a biópsia. Então a gente pode fazer um acompanhamento, um rastreio a longo prazo e a gente não vai ficar hiperindicando um procedimento que às vezes é muito invasivo, tá? Então por isso da importância de alinhar e procurar a especialidade. Hoje é muito mais fácil você ter essas informações. Eu sei que às vezes não é tão fácil você chegar no destino da consulta, apesar de existirem muitas alternativas, existem algumas barreiras burocráticas, de convênio, de consulta, de região, mas é importante ter esse diagnóstico precoce. Tanto pelo fato que o diagnóstico precoce ele tem uma chance de cura de mais de 90% quando o câncer de próstata está confinado ao órgão, como pela própria questão psicológica e de ansiedade e definição de tratamentos adequados, né? E às vezes não é só o paciente que faz essa execução de alinhamento. Pode ser que quem está fazendo o acompanhamento do paciente é algum familiar, alguém que veio esse vídeo, pode não ser o próprio paciente e está tentando ajudar, né? Então realmente é importante. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é chegar nesse funil de informações que eu sei que existem aqueles processos. Tem as informações ou não sabe nada sobre o câncer de próstata ou simplesmente recebeu um exame que conseguiu correlacionar com a possibilidade de câncer de próstata, então vem procurando as informações.
E aí vai chegar em vários graus da possibilidade, desde a fase inicial, que não sabe nada sobre câncer de próstata, ou aquele paciente que tem todas as informações, mas não chegou no alinhamento, ou aquele paciente que está alinhado, tá? Ou aquele paciente que já foi diagnosticado com câncer de próstata e vai precisar de um próximo passo. São várias etapas. Então, assim, é de fundamental importância saber em que momento você está e não ficar ansioso com isso, porque hoje em dia a maioria dos estágios, tá? A gente tem opções, né? E assim, o câncer de próstata, falando em risco assim de cânceres mais agressivos e avançados, a maioria deles não são tão rápido a evolução, então você pode fazer essa análise com calma, mas você não pode procrastinar. Normalmente as condutas tomadas em relação a câncer de próstata não são tomadas no dia seguinte. Foi diagnosticado câncer de próstata, você vai ter que tratar isso amanhã, semana que vem, mês que vem. Normalmente não é assim que a gente caminha com o câncer de próstata. O que a gente faz é uma boa avaliação, uma análise da situação clínica do paciente, uma análise do estadiamento do câncer, e só depois que você tiver todas as informações, que o paciente está bem esclarecido, você vai definir a conduta adequada, tá? Então, a primeira coisa é alinhamento mental em relação à expectativa. E depois você parte para a próxima situação. Ansiedade, preocupação, medo, isso pode fragmentar emocionalmente uma pessoa, pode atrapalhar mentalmente uma família. Tá? Então, independente do que foi inventado, o que você possa estar imaginando, eu acho que a primeira coisa é tentar manter a calma, alinhar as informações que foram absorvidas e procurar o especialista, tá? Para você conseguir, com tranquilidade, tratar esse problema e ter certeza de que o seu problema está relacionado com câncer de próstata ou não e fazer o tratamento certo.